bem-vindos ao canal Quest Interativo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre produção de mudas de eucalipto. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Dr. Cláudio Roberto Ribeiro da Silva. Ele é mais conhecido como Claudinho. Claudinho, seja muito bem-vindo ao canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita alegria poder estar te recebendo. Ok, Elaine, é um prazer te conhecer sua família. E para mim é um presente de Deus estar aqui hoje. Muito obrigado. Verdade. Claudinho, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o plantio, sobre substrato, métodos de produção e também tratos culturais do eucalipto. Okay. Vale lembrar que o Claudinho, ele é gestor ambiental da Unesp do campus de Botucatu, é isso? Exatamente. Trabalho lá na engenharia florestal. Nós temos dentro da universidade, nós temos no departamento de ciência florestal, nós temos um viveiro de pesquisa, que é da faculdade. Então hoje nós temos vários trabalhos, atendemos hoje muitas pesquisas de mestrado, doutorado e da graduação. Tem muito trabalho que já estou lá desde o início, montamos o viveiro e estamos lá até hoje, trabalhando. Cláudio, antes de você entrar na Unesp, onde você trabalhou antes? Na realidade eu tenho poucos empregos, né? Eu iniciei na ProVerde, uma empresa de paisagismo, em seguida a Eucatex, depois eu fui para a Ripasa, que hoje é a Companhia Suzano, né? E depois voltei para a universidade pela Eucatex. Então eu trabalhei alguns anos na Unesp com convênio de pesquisa com a Eucatex. E a Eucatex Florestal e a Agro, que hoje não existe, mas era em Paulínia, que era a fábrica de substrato. Então são 3 empregos, né? Eu tenho a honra de, graças a Deus, eu nunca fiquei um dia desempregado na minha vida. Isso é muito bom. Então estamos lá trabalhando até hoje. E sem contar aí que você é um entusiasta, né? Você tudo que você faz é realmente com muita emoção, com muita dedicação. Tudo que envolve tanto produção de mudas de eucalipto, como também produção de mudas de cana-de-açúcar. Sim. Eu particularmente, eu tenho um temperamento que eu preciso dominar. Eu não consigo ficar parado, né? E assim, essa paixão eu acho que é uma coisa que Deus me deu, né? De produzir planta. Eu sou apaixonado por produzir planta. Eu gosto daquilo que eu faço. Eu poderia estar aposentado, eu não consigo parar. Então, assim, o dia a dia meu é envolvendo produção de mudas. Na verdade, você está contribuindo aí, né, para a sociedade, né? Exatamente. Com novas tecnologias, exatamente aquilo que você faz. Eu acho assim, quando você trabalha pela paixão, o salário é só um item, né? Exato. Então alguém paga para você ser feliz. Exatamente. Nada é como você trabalhar naquilo que você gosta. Exatamente. Né? Exatamente. Então nós vamos falar hoje sobre produção de mudas de eucalipto. Ok. Mas eu quero que você volte aqui também para você falar sobre a sua técnica. Vocês têm uma técnica aí da produção de mudas de cana-de-açúcar, né? Exatamente. É uma nova técnica. É uma nova técnica. E isso a gente vai querer falar uma outra vez aí, aqui no Tema Coisa, tá bom? Perfeito. E também eu quero também saber de você como que você aí, que nós temos aqui na cidade de Pardinho, a Carolina Soil. Então eu quero aí que você conte um pouquinho depois, numa outra entrevista, como aí que você aí trouxe o dono da Carolina Soil, né, dos Estados Unidos, é isso? Exato. Para Pardinho, estado de São Paulo, interior de São Paulo. Exato. Essa história é muito interessante. Mas eu vou deixar para depois, viu, né? Para depois. Para quem vai participar de ouvir esse trabalho, é um trabalho muito bacana. Hoje nós temos aí uma empresa séria no mercado brasileiro, né? E tem toda uma história, eu acho que é interessante resgatar isso até para o mercado entender que nada acontece por acaso, né? As coisas vão acontecendo de acordo com aquilo que ao ocorrer da história, e isso é interessante relembrar tudo isso, né? Essa história a gente vai querer contar sim. Exatamente. São histórias que realmente, né, que vai ficar para sempre, né? Eternizado. Quantas pessoas aí não são beneficiadas com o emprego que tem essa empresa oferece, né? Então isso é muito importante. Cláudio, vamos então falar sobre produção de eucalipto, de mudas de eucalipto. Conta pra gente aí quais são os fatores a serem considerados na escolha da espécie de eucalipto a se plantar. Veja bem, pensando em formar uma floresta, isso para qualquer empresa, então a gente tem uma forma de dizer o seguinte: qual o uso que vai se fazer dessa madeira? Então, qual madeira que vai ser plantada?
O viveiro sempre é o início do processo, né? O viveiro de produção de muda é o start de um futuro povoamento florestal que vai ter uma finalidade. Então a primeira coisa a ser considerado, qual vai ser o uso dessa madeira? Vai ser papel e celulose, vai ser tratamento de madeira, vai ser carvão, vai ser outros usos estrutural para a construção civil. Então, dependendo do uso que for feito no futuro dessa madeira, então a gente vai programar o início do processo que é a produção de mudas, já especificamente para aquele uso, né? E para aquele investidor florestal, muitas vezes ele inicia um investimento florestal, ainda quase que não definindo exatamente o uso daquela floresta depois. Então, o importante é a base de produzir essa muda já pensando no uso final dela, né? Então, a produção de muda nada mais é do que iniciar um processo antecipado. Então, dependendo do uso dessa floresta, a gente já encaminha hoje, de forma clonal. Nós estamos trabalhando já há mais de muitos anos com silvicultura clonal e trabalhamos no viveiro também com produção de mudas clonais de eucalipto. E isso faz com que os indivíduos sejam mais produtivos, mais homogêneos, mas não pode largar de qualquer forma esse pensamento de, eu vou plantar qualquer material. Não. Então, dependendo do povoamento florestal que eu tenho, para qual finalidade, aí eu vou produzir a muda adequada. Uma outra coisa importante é com relação a 3 coisas básicas. É o fenótipo, o genótipo e o ambiente. Às vezes a gente escolhe os dois e esquece do ambiente. Nós estamos passando agora por um processo de veranico, de falta de chuva, dependendo do tipo de solo, aquele ambiente que aquela floresta vai ser colocada, a gente vai ter que pensar nisso para antes já começar, a partir do viveiro de produção de muda, produzir especificamente para aquela região, para aquele local onde vai ser plantado. Isso previamente estudado. A produção de muda está amarrada a todas essas decisões florestais, vamos falar assim. Ok. Agora, Cláudio, conta pra gente aí quais são os métodos de produção de mudas e qual o ambiente mais adequado. Veja bem, hoje produção de mudas, viveiro hoje é um centro tecnológico, né? Tem muita tecnologia envolvida. Então eu vou contar um pouquinho também, Elaine, para que a pessoa entenda o seguinte, como que é a história da evolução do processo, né? Então, o primeiro processo de produção de muda de eucalipto, como é uma planta exótica no Brasil, trazida aí pelo Navarro de Andrade, quando começou a produção de muda de eucalipto, o primeiro sistema de produção chamávamos de torronetes, era feito com solo, com esterco, com a terra levemente úmida, com esterco, e aí se fazia uns torrãozinhos, tinha uma pecinha metálica que moldava isso, então chamava-se torronete. Em seguida, depois teve o torrão paulista. Então, inclusive eu tenho e trabalhei com essa máquina, eu sou privilegiado, sabe, assim, de trabalhar no processo. Então, por que a gente gosta? Porque teve um processo e essa evolução, eu participei dela. Então, por exemplo, torronete, depois nós tínhamos o torrão paulista, mais ou menos 15 centímetros de altura, e era colocado esse torronete dentro de uma forma feita com um solo, também um solo peneirado, era feito um orifício, o torronete colocado dentro, e aí se formava a muda, colocava no chão, fazendo os canteiros, e aí tirava as mudas. Inclusive, próximo daqui, a 10 quilômetros aqui aqui da sua casa, nós tínhamos aqui um plantio e tinha um viveiro. Aqui para baixo do Pardinho tinha um viveiro que plantava muda dessa forma, que era o torronete, torrão paulista, depois saco plástico. Depois do saco plástico, muitos e muitos anos, o Brasil todo plantando floresta, começou-se então, a Eucatex lançou o sistema Plantimax de produção de muda. Que era isso? Eram bandejas de isopor com várias alturas e células de tamanhos diferentes, pensando em produção de muda de eucalipto, de hortaliça. Aí começou o sistema suspenso. Tubetes, plástico, aí ainda a bandeja, era uma bandeja de isopor, colocava os tubetes, e depois as bandejas plásticas. Tá? E hoje nós já estamos, além de continuar o tubete plástico, nós já estamos numa outra fase, que é uma fase de embalagem biodegradável, que é feito por máquina, que a gente chama de um sistema de paper pot. Então você imagina uma evolução de embalagem para chegar numa tecnologia hoje de viveiro. Então, viveiro é um grande módulo de tecnologia, hoje.
É verdade. Na verdade, hoje tudo hoje é movido pela tecnologia, Exatamente. né, Claudinho? Exatamente. Tudo. Hoje não dá para se fazer mais nada de qualquer jeito. Exatamente. Tem que ter estudo, conhecimento e muita tecnologia. Então vamos falar hoje, assim, você falou de estruturas, Sim. né? Então assim, hoje quais os viveiros florestais, hoje quais são as estruturas existentes para produzir uma muda de qualidade? Então hoje, depois de eu ter falado dessa evolução, hoje, como que é? Então hoje nós temos produção de muda clonal, então nós temos hoje o jardim clonal, onde são colocados as matrizes desses materiais genéticos já adaptados para os usos que foram decididos pelas empresas ou pelo mercado. Então ali é colocado a matriz, então é um jardim clonal. Então desse jardim clonal é coletado as mini estacas que vão para uma casa de vegetação. Então ali as mulheres coletam geralmente 7 a 10 centímetros, uma brotação de eucalipto que a gente chama de mini estacas. E ela é colocada em casa de vegetação com umidade e temperatura controlada e depois colocado num ambiente de aclimatação e em pleno sol. Ou pode ser até o final do processo também com cobertura plástica, não tem nenhum problema. Hoje existem filmes agrícolas com alta tecnologia de difusão de luz, que então são esses ambientes que são colocados. Desde o início, tanto o mini jardim clonal, quanto casa de vegetação, aclimatação e sistema de crescimento e rustificação de muda, o processo inteiro de produção de muda, nós usamos hoje a solução nutritiva. Então, via água já vai o adubo junto, que nós chamamos de fertirrigação. Então tem tecnologia de ambiente, de produção e de água. Tem muita tecnologia envolvida nesse processo. São vários processos. Vários processos numa sequência única, que não pode falhar nenhuma. Exatamente. Cláudio, conta pra gente agora como deve ser feito esse plantio, né? E qual é o substrato que se deve usar na produção de mudas? Veja bem, o início do processo, também eu vou contar um pouco da evolução. Primeiro, solo e uma matéria orgânica, esterco de vaca, peneirado, eram os primeiros substratos. Com o passar dos anos, quando começou o sistema suspenso, eu participei, tive esse privilégio de começar os primeiros substratos. Nós começamos a trabalhar com vermiculita e esterco bovino, depois casca de pinos, bagacilho de cana, quando começou as misturas orgânicas para a produção do substrato. E depois a gente começou a perceber o seguinte: aquilo que se era resíduo no passado, que hoje para geração de energia, ficou competitivo com relação a preço. Então, substrato nasceu para, vamos falar assim, usando resíduos. Essa foi a primeira ideia de substrato, utilizar resíduo. Hoje nós temos altíssima tecnologia também para a produção do substrato. Então hoje nós temos os substratos aí. Antigamente era solo, casca de arroz carbonizada, vermiculita. Ou quando começou a clonagem de eucalipto, então era 50% de vermiculita, 50% de casca de arroz carbonizada. Hoje, passando os anos, nós temos já materiais muito mais nobres, né? Então hoje ainda tem empresas que trabalham com casca de pinos, mas nós já temos fibra de coco e nós já temos também turfsphagnum canadense, que é o peat moss. Então vem de alguns países frios que hoje fazem parte dessas misturas. Então substrato hoje também, as grandes misturadoras, tudo isso é estudado, Elaine. Sim. Então assim, a gente precisa ter um grande equilíbrio, pensar em substrato, seja ele a origem, mas trabalhar com uma porosidade total. O que é isso? É a soma do arejamento mais a retenção de água. Então a soma dos dois, a gente trabalha aí com 85%, 90%. O que significa isso? É que o torrão da planta tem que ter um equilíbrio de ar. Se eu encharcar demais, eu diminuo o enraizamento. Se eu encharcar demais, eu posso induzir deficiência na planta. Por exemplo, ferro, manganês. Então, esse equilíbrio é importante. Então, por isso que eu digo, tem tecnologias para se atingir essa porosidade, para que quando a pessoa começa a trabalhar no dia a dia no manejo nutricional e água do viveiro, ele possa ter um crescimento adequado para a planta. Então, desde solo, hoje nós já estamos aí com materiais extremamente leves, e hoje o substrato nada mais é do que suporte para a raiz da planta. O resto, nutricionalmente, a gente coloca. Exatamente. Com muito estudo e com muita tecnologia, sim. Não para, né? Não para, né? É uma evolução. Exatamente.
Cláudio, como é feita a adubação e quais são os tratos culturais necessários aí? Veja bem, uma das coisas que é importante, a adubação hoje 100%, ela vem via água. Tá. Então todo o processo de irrigação do viveiro, eu posso utilizar água, que é um bem que isso deve ser muito estudado. Nós estamos hoje em caminhos de pesquisa, pensando em produção de muda com o mínimo possível de colocar água em solo. Porque hoje, média de 85% da água que se irriga o viveiro vai para o solo, reinfiltra. Então hoje nós estamos aí colocando em alguns projetos iniciais a coleta dessa água para reaproveitamento. Tá? Então a água é um bem importante. Então toda a nutrição hoje é feita via água nos viveiros. O substrato hoje também tem tecnologia de a gente colocar no substrato adubos com disponibilidade lenta de nutriente, né? Então a gente coloca já na mistura do substrato e a gente depois só vai colocando água, não precisa jogar adubo junto com a água, apenas uma correção. Tá? São dois tipos de adubação, então fertirrigação com a água e adubos de base ou de disponibilidade lenta no substrato. No substrato. É isso. Entendi, ótimo. Agora, Cláudio, em quanto tempo as mudas estarão formadas e qual é o rendimento por área para plantio de reflorestamento? Veja bem, a média hoje do tempo de produção de mudas, média, 90 dias. Em 90 dias a gente já tem uma muda, dependendo da situação de clima, isso pode atrasar aí 10, 15 dias ou adiantar 10, 15 dias, né? Mas uma média de 90 dias é o tempo que a gente tem para a produção da muda. De eucalipto hoje na média dos clones são isso. Exatamente. Então, mais ou menos 90 dias, é o tempo médio, tá? No Brasil todo. Existe clones, né? Vários materiais, isso. Vários cruzamentos de espécies. Por exemplo, o que cresce? Tem muitas espécies de eucalipto, mas hoje nós trabalhamos, por exemplo, com cruzamento, a maioria dos materiais, urograndes, é um cruzamento do grandes com urofila. Tá? Então um tem uma característica de aguentar mais déficit hídrico, a outra com produção, qualidade química da madeira é importante, tá? Dependendo do uso que vai ser feito, resistência mecânica, volume é importante. Tá? Então a escolha de materiais depende muito dos cruzamentos que a gente quer, pelo objetivo, como a gente falou no início, para que eu quero essa floresta? Então hoje eu quero para tratamento de madeira, então não vai fugir dos corímbias, que não é o eucalipto. Um tempo para cá mudou o gênero. Então corímbia, que é o Citriodora, outros materiais, maculata, são materiais de alta densidade, alta resistência mecânica. Tá? São materiais diferentes. Tá. Cláudio, uma matriz, sim. Quantas mudas e quantas vezes ele pode produzir aí? Há muito tempo. Uma matriz de eucalipto plantada hoje num jardim clonal, eu tenho matriz há 10 anos. Nossa. Mas uma média comercial trabalha aí na faixa de 4 anos para você renovar, uma média. Mas é possível manejar isso, vai ficando muito, parece um bonsai grande depois, né? Emite brotação, você colhe. Uma média, uma pergunta importante que você fez, qual que é a produção disso? Para projeto, nós fazemos o jardim clonal, para dimensionamento desse jardim clonal, é que cada matriz, numa média, produza 8 brotos, de 7 a 8 mini estaca ou brotos por mês, por matriz. Então eu quero fazer 1 milhão de muda, eu pego, divido 1 milhão por 7, eu vou saber quantas matrizes eu vou ter no meu jardim clonal. Isso é uma média. Tem materiais que produzem mais, tem alguns materiais genéticos que produzem um pouco menos, tá? Mas uma média. Bacana. Tá? Cláudio, conta pra gente agora, qual a produção aí de um viveiro na produção de muda de eucalipto? Veja bem, hoje existe, como disse para você, assim, altas tecnologias, mas você pode produzir também com viveiros de baixa tecnologia. É possível fazer. Agora, a maioria das empresas hoje não corre riscos ambientais para você produzir o viveiro. Então, há altos investimentos, porque dali é o start de uma floresta que vai manter uma fábrica, por exemplo. Então, nesses viveiros tem altos investimentos para dar segurança para a produção. Por exemplo, hoje nós temos, pensando em ambientes, nós vamos estar trabalhando com casa de vegetação com altíssima tecnologia de troca de ar, de umidade, sistema de irrigação, tudo automático, robotizado.
Então nós temos hoje alta tecnologia para uma empresa ter segurança de que a produção dela vai estar protegida. Por exemplo, uma chuva de granizo ou uma geada. Por exemplo, no Uruguai nós temos empresas que trabalham com viveiros 100% cobertos, com 2 camadas do filme, que é o plástico que cobre, porque entre a camada a gente pode jogar calor em dias que dá 5 graus negativo. Então nós temos que proteger a planta. Então nessa condição o viveiro pode ter altíssimo investimento para ter o ambiente adequado ou, dependendo da região, um viveiro muito mais simples, produzir uma muda também com qualidade. Então estruturalmente a tecnologia é uma aliada para a gente poder fazer a estrutura de acordo com a produção, o local. Tem, por exemplo, tem regiões que não ocorre chuva de granizo, mas se ocorrer, pode ter teto retrátil que toma luz solar durante o dia todo, à noite fecha. Então tem ambientes que podem ter uma estrutura diferenciada, mas é possível produzir muda com qualidade em viveiros mais simples. Tá. E o custo aí de uma boa muda, vamos dizer assim? Esse é um assunto assim muito pertinente. Essa pergunta talvez seja uma das mais importantes. Uma referência de preço de 1 milheiro de muda de eucalipto, vamos falar de 12 anos atrás, é o mesmo preço de hoje. Então assim, qual que era a referência que nós tínhamos aí no ano, por exemplo, 2005? Um salário mínimo ou 1,02 salário mínimo por milheiro de muda de eucalipto. Hoje, custa exatamente a metade. Então assim, subiu adubo, tudo teve altas, né? E a produção de muda florestal, eu acho até que foi muito, vamos falar assim, com ágil um pouco no passado, mas hoje nós tivemos muitos viveiros no Brasil fechados. Por exemplo, Curvelo, Minas Gerais, que era o berço florestal do Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer 10 viveiros. Hoje, 2020, nós estamos com 1 funcionando. Então diminuiu muito a capacidade de ganho dos viveiros de sobrevivência. E também tem um outro lado, quando alguma empresa grande ela compra essa muda, quando ela não paga o que é justo, eu penso assim, qualquer valor para qualquer material tem que ser preço justo. Hoje, os preços de muda de eucalipto estão defasados no mercado, né? Então assim, hoje é metade do salário mínimo na média. No passado era um salário completo, né? Eu já tive uma época, eu tive uma reunião com os maiores produtores do Brasil e os maiores compradores numa sala. Então, tipo assim, eu pago barato? Pago, mas eu finjo que te vendo qualidade e você finge que compra qualidade. Não há possibilidade de eu fazer algo com muita qualidade pela situação de preço atual. Essa pergunta é pertinente. Tá? Isso é uma discussão nacional hoje com relação a isso. Tá? Mas é um preço hoje razoavelmente baixo. Tá baixo. Você acha que compensa hoje uma pessoa que quer investir aí no viveiro de produção de muda de eucalipto? Compensa? Hoje, 2020, agora, não. Né? Não. A produção de muda hoje não paga o investimento de um viveiro. Mesmo outra coisa importante, olha bem, com baixa tecnologia. Com baixa tecnologia. Tá. Porque, veja bem, a sua pergunta é um negócio muito interessante. Quando a gente faz cálculos para, vamos falar assim, para ter um investimento e um retorno desse investimento, hoje você não consegue agora inclusive, nós estamos agora em dezembro de 2020. Os preços, por causa da pandemia, por causa de aço e essa coisa toda de mercado, o aumento por exemplo, para fazer uma estrutura de estufa de casa de vegetação, ela está aí hoje 60%, 70% mais cara. Então hoje é inviável economicamente você fazer um viveiro com a produção de muda de eucalipto. Hoje não paga a conta. Tá? Não paga a conta. Então como que você consegue ainda ter alguns viveiros funcionando? Porque já tem a estrutura, essa amortização do investimento já acabou. Então por isso que consegue ainda vender a um preço baixo. Tá? Que eu considero porque os custos de produção hoje, dependendo da estrutura do viveiro, sua pergunta é o que o mercado gostaria de ouvir. Por exemplo, se eu tenho uma estrutura melhor, eu posso vender, trabalhar ela 100%, que ela não paga o investimento da minha estrutura. Entendi. Quanto mais mão de obra. Hoje, média,
uma média para a produção de muda de eucalipto, a mão de obra está girando em 60% a 65% do valor da muda, independente de estrutura. Então, do custo final da muda, 60% a 65% é mão de obra. E tem que ser mão de obra especializada. Sim, exatamente. Não pode ser uma mão de obra que não tenha conhecimento daquilo que está se fazendo. Porque no fim, a gente acaba trabalhando com uma cirurgia na planta, né? São pessoas habilitadas a fazer isso. Exatamente. Porque senão, você tem que treinar a pessoa. Você tem que ter treinamento, você tem que ter pessoas que tenham... outra coisa, né? A gente falou no início, você tem que ter paixão, mas também tem que ter um salário digno. Então, tudo isso, para treinar uma pessoa, quando ela vai ficar com uma boa produção, se você não tem um ganho digno, se a pessoa não tem um ganho digno, ela não permanece na função. Não pelo fato só que ela não gosta daquilo que ela faz, mas uma questão de, dentro dessa pirâmide da existência, a sobrevivência é o principal. Né? Então... Ô Cláudio, então assim, no setor de produção de mudas de eucalipto, qual aí é o principal entrave aí, que é o custo mesmo? Exatamente. Hoje seria, vamos falar assim, essa verba de venda. O que a gente consegue ganhar hoje? Você é a melhor produzir com custo mais baixo do que preço de venda. Então hoje nós estamos assim, temos que fazer de tudo para esse custo manter-se mais baixo, para a gente poder ganhar um pouco e sobreviver. Na verdade não é ganhar, é hoje sobreviver. Porque veja bem, um viveiro fechado ele é uma sucata. Então assim, eu tenho em casa vegetação, motobomba, caixa d'água, carrinho, carretinha, trator, tem uma estrutura. Parou, é sucata. Então, se a gente conseguir sobreviver no mercado, tudo funcionando, então a motobomba funcionando, as casas de vegetação com plástico, tudo arrumadinho. Então, se conseguir a estrutura estando funcionando, já é um ganho para quem investiu naquilo. Então, é muito pertinente isso, porque eu posso perder meu investimento se eu parar de produzir muda. Aí eu vou vender aquilo, não tem valor no mercado, muito baixo o valor. É legal a perder tudo Exatamente. aquilo que ele investiu. Né? Exatamente. Muito bom. Então quer dizer, hoje se eu quiser aí produzir mudas, não, vamos falar assim, eu vou montar hoje um viveiro de muda de eucalipto para venda no mercado. Não vale a pena. Não, é inviável o investimento. Agora, estou falando para um viveiro comercial. Tá. Viveiro de empresa, quanto custa uma muda com a silvicultura da empresa? No processo de plantio, sempre foi, guarda bem esse número, sempre foi dentro da implantação de 1 hectare de eucalipto, a muda sempre foi na média de 10% do investimento da implantação de 1 hectare era muda, 10% a 12%. Tá? Então, para a empresa, eu posso ter até um valor maior para essa muda, mas ela faz parte do todo. Então, para a empresa, se a muda custou 60 centavos, R$1,20, R$1,50, para a empresa ainda ela é viável, porque no processo produtivo ela tem grande importância. Então, assim, o investimento para a empresa montar um viveiro, aí é totalmente diferente. Viveiro comercial, como você fez a pergunta, se eu vou fazer para eu vender essa muda para o mercado, é inviável. Para a empresa, não. Para a empresa, ela pode investir milhões no viveiro, porque vai produzir para ela produzir algo tipo celulose. Então, no processo, a muda, o custo é extremamente baixo. Porque é importante. Faz parte da cadeia, né? Exatamente. Exatamente. Nossa, Cláudio, muito bom. Olha, o tempo passou rápido nessa entrevista. E a gente vai continuando falando, porque é um mundo bacana mesmo, exato, né? Exato. Mas a gente fica triste de saber aí que o custo da produção aí realmente para comercializar isso não paga realmente o custo. Não, hoje está baixo. Outra coisa, né? Você veja bem, pensando em transporte desse material. Então as distâncias são grandes. Por exemplo, você vai mandar uma carga de muda para, sei lá, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Como é que retorna essa embalagem? Então tudo isso tem custo no processo, né? E isso está muito difícil de ser remunerado. Tá? Não é por competência técnica de não fazer qualidade, mas é remunerar. Uma muda de qualidade, mas para você fazer uma muda de qualidade e o cliente receber isso tem um custo de processo.
E nem sempre hoje os viveiros florestais estão sendo ressarcidos por isso. Exatamente. Exatamente. Tá certo. Cláudio, eu gostaria agora que você deixasse aí as suas considerações finais e também os seus contatos, né? Porque você dá consultoria no Brasil inteiro. Então eu gostaria também que você deixasse os seus contatos também pra gente. Pessoal, eu tenho alguns anos já trabalhando, quero agradecer porque eu faço aquilo que eu gosto. Não é por... a gente precisa ter paixão por aquilo que você faz. Eu acho que a grande receita para qualquer um de nós, para qualquer área que a gente trabalhar. Então, esse eu acho que é a grande receita de vida. Ser apaixonado. Eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que isso faz parte da minha vida. Então, quero deixar só esse recado para você. Ser apaixonado por aquilo que você faz. Tá? O meu e-mail é claudinhobotucatu@hotmail.com. Tá? Esse é meu e-mail. E meu telefone é 14 981 22 25 26. É isso aí. Cláudio, muito obrigada, viu? Imagina. Gente, eu quero pedir a você que ainda não se inscreva no canal, que você se inscreva no canal Conhecer Interativo e também aí que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos de WhatsApp e também em suas redes sociais. Um forte abraço e até lá. Obrigada, Cláudio, mais uma vez, viu? Até mais.